Milagres eucarísticos. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. O milagre de hoje é esse. Milagre eucarístico de Moncada, Espanha, 1392. No milagre eucarístico de Moncada, o menino Jesus aparece na hóstia consagrada para dissipar as dúvidas de um sacerdote incerto da validez da sua ordenação sacerdotal. No final do século XIV, os cardeais franceses tinham decidido eleger um antipapa, na esperança de que ele transferisse novamente a Santa Sé a Avignon. Este episódio criou um clima de confusão tão grande, mas tão grande no clero, que muitos sacerdotes começaram a duvidar da validez da ordenação deles. O episódio é reportado nos análises eclesiásticos do padre Odorico Reinaldi e em outros também. E numerosos documentos, irmãos, são conservados no arquivo do município de Moncada. A eleição do Papa Urbano VI, no dia 18 de abril de 1378, foi duramente contestada pelos cardeais franceses, que queriam um Papa francês, na esperança de que ele transferisse novamente a Santa Sé a Avignon. Depois de muitos problemas, no dia 20 de setembro de 1378, elegeram um antipapa, Clemente VII. Os cismáticos tentaram imediatamente apoderar-se de Roma, inclusive usando armas, mas não conseguiram. Então se retiraram a Avignon e Clemente VII continuou a agir como se fosse o legítimo papa. Nesse período de grande incerteza, um sacerdote de Moncada, Mosém Jaime Carros, vivia atormentado, pensando que sua ordenação sacerdotal não fosse válida, porque ele foi consagrado por um bispo nomeado por Clemente VII. Cada vez que celebrava a missa, ele sentia medo de enganar os fiéis, dando-lhe hóstias não consagradas. E também temia que nenhum dos sacramentos que ele administrava fossem válidos. O sacerdote, irmãos, pedia ao Senhor um sinal que confirmasse seu sacerdócio. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, ele recebeu a resposta no Natal, irmãos, de 1392. Naquele dia também participaram da missa uma nobre dama chamada Ângela Alpicati e a sua filha Inês, de 5 anos, futura Santa Inês de Moncada. Quando a missa terminou, a criança se recusou a sair da igreja, dizendo à sua mãe que queria ficar brincando com aquele maravilhoso menino que o pároco tinha nos braços durante a consagração. No dia 26, Dona Ângela foi novamente à missa, e quando o sacerdote levou a hóstia, a menina viu novamente o menino nos braços do sacerdote. No final da missa, Dona Ângela contou ao padre as visões da sua filha, e ele imediatamente interrogou a menina. A pequena Inês respondia com facilidade todas as perguntas, inclusive as mais difíceis. Porém, o sacerdote quis prová-la e convidou a regressar no dia seguinte para a missa. O religioso tomou 2 hóstias, mas consagrou somente uma. Tomou a hóstia consagrada e perguntou à menina que coisa ele tinha nas mãos, e ela respondeu: o menino Jesus. Depois ele levou a hóstia não consagrada e fez a mesma pergunta.
Inês respondeu: um disco branco. O sacerdote, irmãos, não conseguia falar de tanta alegria. E toda a assembleia exultou porque foi demonstrada a validez do sacerdócio do seu pároco. Porque mais que o bispo que ordenou o pároco de Moncana tenha sido consagrado por um antipapa, Deus, irmãos, permaneceu fiel à sucessão apostólica, determinada pela imposição das mãos. Irmãos, é como os santos apóstolos se apresentou numa forma de homem. Assim se apresenta a nós no pão consagrado. Nosso Senhor Jesus Cristo. E como eles, irmãos, que com os olhos do corpo só podiam ver a carne, contemplando com os olhos da fé, acreditaram que Deus era Deus. Assim nós também, caríssimos, vendo com os olhos do corpo o pão e o vinho, acreditamos que o Santíssimo Corpo e Sangue estão presentes, vivos e verdadeiros na Eucaristia. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.